minha gente? Sou Raíssa, estou de volta com mais um podcast do blog Só Futebol Não, nessa manhã de domingo quentíssima, 31 graus, do mesmo jeito que agora no podcast anterior sobre futebol, só que a sensação térmica já aumentou para 36 graus e a gente tem que se preparar porque ameaça chover, mas não chove. Se a temperatura de fato chegar aos 33 graus, nós teremos sensação térmica de 38, nada fácil. Chegando então com esse tema aí, melhora com o tempo, trazendo as coisas que melhoram com o passar dos anos, uma reportagem muito interessante de Laura Plate, da BBC em espanhol, que foi publicada pela Folha em dezembro ainda do ano passado, com o título As Coisas que Melhoram com o Envelhecimento, incluindo sexo e capacidade cognitiva. Um tema bem interessante, ainda mais assim que a sociedade atual cultua excessivamente a juventude como um valor em si. As pessoas fazem as coisas mais estranhas para manter a aparência, pelo menos, de juventude, né? Mas aí cada um faz o que bem entende, né? Eu não concordo, mas cada um faz o que bem entende. E é quase um crime, parece, né? Você ultrapassar a barreira dos 35 anos, dos 40 anos, né? E a gente vai ultrapassar muito, porque se antigamente as pessoas... Antigamente, quando eu digo há muitos, quase séculos, né? Se morria com essa idade, hoje as pessoas estão chegando aí pertinho realmente dos 100 anos, algumas ultrapassando. E essa reportagem ela é muito interessante, ela traz muitos estudos para abordar o que aborda, né? E eu achei... Eu vou trazer os nomes de alguns pesquisadores, mas quando eles trazem realmente uma fala mais importante. É o caso de Gemma Moland, que é vice-diretora de pesquisa, impacto e voz do Centro para Envelhecer Melhor, que é uma ONG que tem sede em Londres. Ela fala a respeito disso, dizendo, aspas, a visão predominante é que o envelhecimento é um processo de deterioração inevitável. Essa visão é produto do etarismo generalizado. Lembrando que etarismo é aquela discriminação por idade. Voltando então, que existe em tantas sociedades e é tão persistente e pernicioso que é muito fácil para a gente aceitar essa falsa narrativa. E ela continua, o envelhecimento deve ser visto como um processo de enriquecimento, um momento de novas possibilidades para desenvolver novos hobbies e interesses, para iniciar uma nova aventura ou contribuir para a sua própria comunidade. Fecha aspas, né? Mas não é apenas a idade, viu, que indica o envelhecimento, né? A experiência dos nossos últimos anos é moldada por muitos outros fatores, tais como onde vivemos, condição socioeconômica, etnia, a presença ou ausência de deficiência. Então, essa questão aí do envelhecimento vai sofrer com tudo isso. Mas a reportagem, então, traz lá, como eu disse, vários estudos, não vou citar todos, mas vou citar aqui pelo menos os aspectos, né? A primeira coisa que eles ressaltam é que a natureza é sábia. E eu achei muito interessante, porque, olha, as rugas aumentam, aí a acuidade visual diminui, que é pra gente não conseguir enxergar as rugas direito, né? Você ganhou peso, né? As roupas já não cabem mais, mas aí agora você já não se importa, ou se importa muito pouco com a opinião alheia. Ou seja, o que é que a natureza faz? A sua autoestima e a autoconfiança melhoram com o passar do tempo, né? E há outros fatores também. Segundo um estudo de 2020, o melhor momento para correr ultramaratonas, que são aquelas maratonas de 60 quilômetros, 100 quilômetros, né? Com uma coisa realmente extenuante, não vá pensando que é quando você é jovenzinho, não, né? O estudo lá de 2020 aponta que para as mulheres, o melhor momento para correr ultramaratonas é entre 40 e 44 anos. E para os homens um pouquinho mais, entre 45 e 49 anos. Esses estudos também apontam outros aspectos que melhoram, né? Como as habilidades cognitivas. Apesar do declínio de memória de trabalho, que é um processo mental de armazenamento temporário de informações para processamento de informações, outras habilidades melhoram. Segundo artigo publicado na Harvard University Health Magazine, que seria a revista de saúde da Universidade de Harvard, que é uma universidade nos Estados Unidos, o cérebro fica melhor na detecção de relações entre várias fontes de informação, captando melhor o panorama geral e compreendendo as implicações globais de problemas específicos. Ou seja, basicamente
é a famosa sabedoria, que é tipicamente associada à idade. Isso aí é uma coisa boa, né? A gente vai envelhecendo, vai ficando mais sábio. Um estudo realizado por Michael T. Ullman, que é professor do Departamento de Neurociências e diretor do Laboratório de Cérebro e Linguagem da Universidade de Georgetown, que é também nos Estados Unidos, e João Veríssimo, que é professor assistente de Artes e Humanidades da Universidade de Lisboa, que fica em Portugal. Esse estudo mostrou que 2 funções melhoram com o envelhecimento: a orientação, que é o nome que eles dão à mudança de recursos cerebrais para um determinado local no espaço, e a inibição executiva, que é a inibição de informações que distraem ou que são conflitantes, permitindo focar no que é importante. E exemplo dado pelos autores é você, por exemplo, estar numa conversa de Zoom, que tem várias pessoas na tela, mas você consegue focar em quem está falando e ignorar o sorriso de outras pessoas ali na conversa. Então isso melhora com a idade. Outros aspectos também melhoram: vocabulário e a regulação emocional. Eles chamam de regulação emocional para a capacidade de controlar impulsos. E eles acham que isso se deve à experiência. Uma ainda relata a própria experiência dele. Aos 61 anos, ele acha que está melhorando nas coisas difíceis que faz, como escrever artigos científicos e fazer pesquisas. E ainda acha que atingirá o auge, vejam bem, em 10 ou 15 anos. Ou seja, se ele tem 61 anos, ele acha que o auge disso vai chegar lá para os 71, 76 anos. Embora ele reconheça que esteja mais lento do que há 5 anos. Está mais lento, mas está fazendo melhor. Outro aspecto, aí já saindo dessa parte cerebral, o sistema imunológico e alergias. Que é bem verdade que as defesas enfraquecem à medida que a gente envelhece, mas outra parte do sistema imunológico, que é chamada de memória, ela melhora, né? Ela torna-se mais forte pelo encontro com vários agentes patogênicos ao longo dos anos. Essa memória é tipo uma biblioteca. Já conheço aquele ali. Isso não funciona muito bem no início da vida. É por isso que a gente vê crianças que, né, tem várias doenças em sequência e sempre com muita intensidade. Não parece que vai melhorando. Mas aí a gente começa a melhorar quando vai entrando na vida jovem, vida adulta, até meia idade. E continua funcionando muito bem até o final lá dos 60 anos, início dos 70 anos. Por isso, pessoas mais velhas sofrem menos constipações e gripes, por exemplo, quando comparadas a crianças pequenas. Esse sistema ele começa a enfraquecer, de fato, mas só lá por volta dos 70 anos. Mas, numa pessoa saudável, isso não é suficiente para criar uma grande diferença na saúde e ainda permite que essas pessoas sejam vacinadas contra uma série de infecções. Então, o sistema imunológico é um exemplo de coisa que melhora com o passar do tempo. Outra vantagem é a redução da intensidade das alergias. Pessoas com mais de 60 e chegando ali na casa de 70 anos tendem a ter relativamente menos alergias do que crianças ou adultos. E mais, né, idosos não desenvolvem novas alergias. E as que eles têm tendem a desaparecer ou abrandar. Então, nem tudo é ruim para envelhecer. Outra, felicidade, que é um conceito super difícil de quantificar. Muitos fatores vão influenciar no que se considera felicidade. Condição socioeconômica, saúde, etc. Né? Não dá para citar todos. Os pesquisadores descobriram, pelo menos, se não dá para saber o conceito, descobriram que o padrão da felicidade tem a forma de U, da letra U. Porque ela declina à medida que os anos avançam já na idade adulta. Você entra na idade adulta ali meio que no ápice e ele começa a declinar, por isso que forma o U. Começa a declinar, é tanto que na idade adulta a gente tem a famosa crise da meia-idade, mas volta a aumentar até por volta dos 70 anos. Né? E aí temos, não vou citar todos os estudos, que nem temos tempo, tem vários estudos a respeito disso, várias explicações que se complementam, na verdade, mas eu gostei muito de uma e acho que talvez seja a mais importante, que é a consciência da proximidade da morte, né? Essa consciência faz com que a gente aprenda a viver melhor no presente. Se
gente vive melhor no presente, tem menos estresse, está mais satisfeito. É tanta coisa junto que realmente a felicidade aumenta com o passar dos anos. E olhe só, o melhor aspecto que eu acho, até contrariando o entendimento geral, é a satisfação sexual. Estudo com mulheres idosas nos Estados Unidos descobriu que metade das que tinham cerca de 80 anos tinha orgasmos sempre ou a maior parte do tempo durante uma relação sexual. Aí, o que é que explica, né? A maturidade emocional ajuda a reafirmar, explorar mais o que queremos e podemos realmente focar naquilo que nos dá prazer. A gente já não tem mais tanta preocupação de o que é que os outros vão pensar, né? A autoconfiança e a autoestima, que a gente já tinha visto que aumenta com a idade, também ajudam, né? Porque a gente para de se preocupar realmente com o que os outros pensam. Além de... Aí entra um outro fator que nessa idade, né, com o passar dos anos, a gente passa a ter mais tempo livre. Se tem mais tempo livre, o dia a dia é menos estressante, as coisas para fazer são menos estressantes. E mesmo quando há limitações físicas ou fisiológicas que acontecem realmente com o passar dos anos, aliás, acontecem em qualquer fase da vida. E não seria diferente nessa fase. Mas elas podem ser superadas, né, de uma forma mais tranquila. Então... para quem acha que envelhecer só é muito ruim, né, traz muito declínio, tudo depende de como a gente chega lá, mas muitas coisas no nosso organismo nos preparam para chegar lá. Lógico que o ideal era ter essa maturidade toda que a gente tem, com o vigor, né, da juventude, da adolescência, seria uma maravilha. Quer dizer, eu acho que seria uma maravilha, não sei se seria mesmo, a gente tende a achar que sim, mas... As pessoas, quando avançam realmente na idade, no processo de envelhecimento, podem observar, tendem a ser mais felizes, né? Ter menos expectativa, a viver menos na ansiedade. Isso é um fator que ajuda a ser mais feliz. E olhe, a satisfação sexual é um fator importante aí no dia a dia, na vida, para a saúde, para tudo. Então vamos parar com essa ideia de que pessoas... com uma certa idade, não transam, né? Tiram isso da cabeça de vocês. A vida segue até que ela acaba. É igual jogo de futebol, né? Só acaba quando o árbitro apita ou a árbitra apita. A vida também é assim. A vida sexual também vai ser assim. Só acaba quando acaba mesmo. No fim ali, quando a gente já está se encaminhando para voltar para a natureza. Bom... É isso, né? Espero que vocês tenham gostado desse tema. Espero voltar também no próximo fim de semana com mais podcasts. Um sobre futebol, outro sobre assuntos variados. Bom domingo aí a todo mundo e até lá.